magnéticos! Seja bem-vindo a mais um episódio do Magnetiza Cast. Hoje, o episódio 18. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante para esta época do ano. Mas antes, deixa eu te contar que eu sou a Vi Magalhães, sou jornalista especialista em marketing, sou professora da graduação e da pós-graduação dos cursos de marketing e comunicação. E eu sou Sabrina Moreira, eu sou psicóloga, sou especialista em venda, sou palestrante e sou sócia da Integral Works, que é uma empresa que leva uma verdadeira transformação cultural através da consciência dos líderes, com quem conversamos, tivemos um papo interessantíssimo com os meus sócios no episódio passado, né, Vi? Isso. Foi muito legal, muito importante aquele papo sobre propósito. Se você não assistiu, vai lá no YouTube, no Spotify. Esse episódio com o pessoal da Integral Works e todos os outros episódios estão lá à disposição para você assistir. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Com certeza, foi bem legal. Por favor, para quem ainda não assina o canal, né? Assine os nossos canais, ative o sininho para que quando suba esse e outros episódios, você seja notificado diretamente na tela do seu celular. Olha que legal. Isso aí, dá essa moral pra gente, porque você já nos assiste, já consome o nosso conteúdo, então nos ajude aí com a tua curtida, com a tua assinatura no canal e com essa ativação do sininho e com comentários. Isso, mas antes dos comentários, Sá, deixa eu contar o que a gente vai falar nesse episódio. Hoje, 30 de outubro, esse episódio está entrando no ar hoje, 30 de outubro, né? Penúltimo dia de outubro, antes de chegar em novembro, que eu falo que é o último mês do ano, né? Aí já... Dezembro assim, ó, nem conta. foi. Dezembro a gente já tá lá no Dezembro já tem metade, né? Porque a outra metade é só finalizações mesmo. E essa época é realmente a época que a gente começa a pensar no futuro, né? É a época que a gente começa a planejar o próximo ano. O que pode ser que não seja a melhor estratégia, mas a gente vai falar sobre isso aqui hoje, Que hora tá? será que a gente pensa nesse próximo ano, Exato. né? Esse é o Qual ponto. é o melhor momento? E é sobre isso E o que pensar, o né? tema de hoje. É sobre isso que nós vamos falar no Magnetiza hoje. Agora sim, Sá. Agora sim, vamos para quem deixou os comentários aqui com a gente. O episódio do Alan Costa, que foi sobre alta performance, foi muito comentado, foi sensacional. Sabe quem deixou? Um comentário lá pra gente, Vivi? Quem? O próprio Alan Costa. Olha só. Olha só que legal. Ele escreveu assim. Ele comentou o próprio episódio. Ele comentou essa postagem, esse episódio, e ele falou o seguinte: foi realmente um prazer. Obrigada pelo papo agradabilíssimo e pela condução inteligente da conversa. Olha só que Muito legal. bom, muito Obrigada, foi ótimo. Obrigada, mesmo. Alan. Foi um dos episódios mais comentados, foi Foi. uma das conversas mais interessantes. O Alan realmente deu uma aula aqui pra gente. O Sim. Alan deu uma aula. Foi muito bom. Sugiro assistir. Tem vários episódios aqui que... Por isso que é legal a gente ir retomando, lembrando, né, ao longo dos temas aqui, porque realmente tem muito papo bom por aqui, né? Você que está assistindo esse já vai ver. E quem comentou também foi sobre empreendedorismo, o episódio do empreendedorismo. Quem comentou foi uma super empreendedora, uma amiga minha, Natália Menezes, lá do Rio de Janeiro, carioquíssima. Ela escreveu o seguinte: maravilhosa, uma CEO estrelar, querida. Fazendo uma brincadeira aí com o vendedor Com estrela, né? Exato. Muito legal. Obrigada, gente, pelos comentários. E quem deixou também um recadinho pra gente foi o Rodrigo Pedrosa. Ele é personal e ele foi meu cliente também. Então, o Rodrigo tá sempre ali ativo nas redes sociais. E ele disse assim sobre o episódio de empreendedorismo também. Afinal de contas, o personal, ele não deixa de ser um empreendedor, né? Com certeza, ele é um empreendedor, Exatamente. Né? Tem todos os elementos ali Exatamente. de um Então, ele né, atento aos nossos temas, assistiu esse episódio e disse o seguinte: muito bom, Vi, você me ensinou muito quando cuidou das minhas redes sociais, sou muito grato. E ensinei mesmo e ele aplica até hoje. Então, ó, vale a pena ser cliente da Vi Magalhães, hein? Vale a pena seguir as dicas que damos aqui, ser cliente da Vi, ser cliente da Sá, isso aí. Sobre o episódio de comunicação, o Hércules, me desculpe, Hércules, se eu falar o seu nome errado, Cesaral, eu acho que é. Hércules Cesaral. Veja e entenda, observe e absorva. Foi o comentário sobre o episódio de comunicação. E o Alan Cepini, também sobre o Alan Costa, xarás aí. Inclusive, ele diz isso no comentário. Ele falou, esse é meu xará
Esse meu xará é fera demais, desde os tempos do Sebrae. Parabéns. Sim, Obrigada, obrigada. Alan. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Hércules, Natália e Alan. E o Alan Costa. Isso. Muito bem. Maravilha, gente. Vi, você é do tipo que toma aquele susto quando vai no final do ano no supermercado e encontra panetones, ou vai passear no shopping e encontra decorações de Natal, que acontece ali meio final de setembro ali, né? Cada vez mais cedo tá acontecendo isso, afinal, né? Você é do tipo que leva um sustinho assim e fala, meu Deus, mas já? Sá, ano passado, 2023, eu montei a minha árvore de Natal dia 1º de outubro. Meu Deus Fui do muito céu. criticada nas redes sociais. Foi engraçado porque eu não me lembrava que ainda tinha o Halloween por vir. Então, a árvore de Natal lá de casa brigou com o Halloween ali no final do mês. E eu falei, não, ano que vem eu não vou fazer isso. Então, não, eu não me assusto. Eu não me assusto. Mas que é surpreendente realmente já no começo do mês de novembro, de outubro, setembro, como você falou. Finalzinho de setembro. Já começar a aparecer ali. Pois é. Você sabe que isso é um lembrete para no meu caso foi assim esse ano. Fui à farmácia fazer comprinhas de farmácia, né? Nós mulheres adoramos comprinhas de farmácia. E eu vi panetone na farmácia, na Nicei, que tem, né, a parte ali de conveniência, e levei um susto. E isso foi no finalzinho de setembro, ali bem comecinho de outubro. Não lembro exatamente. Mas você sabe que ver esse panetone me fez lembrar que, meu Deus, eu preciso planejar minha viagem do final do ano, do Réveillon. Por quê? Porque faltava 3 meses, estávamos em tempo de planejar. Mas eu acho que é muito comum, e eu, conversando com as pessoas, eu ouço muito isso de, meu Deus, já é novembro, já estou 15 de novembro, eu não sei o que eu vou fazer no final do ano ainda. Né? Você conversar e ainda não ter um planejamento, não ter um planejamento do que vai fazer no Réveillon, como é que vai ser esse final de ano. E, no meu caso, foi muito bom ver aquele panetone, bendito panetone, porque ele me lembrou. E, realmente, eu saí da farmácia, já mandei uma mensagem para uma amiga, já comecei a pensar em coisas, já planejei o meu final do ano, por conta disso, né? Por conta desse lembrete. E eu acho que é importante a gente se programar para lembrar de planejar tudo que precisa fazer no final do ano. Afinal de contas, é muita coisa que a gente precisa fazer para fechar esse portal. Não sei vocês, mas para mim, final de ano é tipo assim, portal. Acabou o portal de 2024, vai entrar o portal de 2025. Então, eu não acho que é só mais uma noite que virou, né? Para mim, assim, tinha metas para cumprir e tudo mais. Então, eu acho que é importante a gente olhar com esse planejamento com certa antecedência, 3 meses me parece uma boa hora. Você que é a rainha dos planejamentos, me conte. Não, eu não sou a rainha dos planejamentos. Não espere isso aqui hoje, hein? Não é uma aula sobre planejamento. Mas sim, eu acho que esse episódio de hoje vai esbarrar muito no episódio de organização. Porque, como você falou, a gente precisa planejar o planejamento. Também e planejar é se organizar para desenvolver as etapas daquilo que você precisa para atingir um objetivo, uma meta, né? Então, eu concordo com você, essa época do ano, assim, ela tem muito essa energia de renovação, de que o que não deu certo vai ficar para trás, o que a gente gostaria muito de ter atingido e não conseguiu, dessa vez a gente vai fazer diferente, de olhar, né, com esse olhar de o que foi que eu errei, o que eu poderia ter feito diferente. Isso para quem tem autorresponsabilidade, de reconhecer, né, que, olha, realmente foi minha responsabilidade não ter feito isso. Não foram as eleições que deram errado, não foi o governo, não foi como é que fala? O Mercúrio retrógrado, não foi nada disso. Fui eu que realmente não fiz o que precisava ter feito. Então, eu concordo com você, essa época do ano é perfeita para isso. E a gente, inclusive, escolheu fazer esse episódio finalzinho de outubro, porque... Repare, a partir de agora, o que mais vai ter na tua timeline é esse tipo de conteúdo e nós vamos falar sobre isso, inclusive. Pois é, só que eu acho que as pessoas deixam muito para cima da hora para ter esse tipo de conteúdo. Por isso que a gente aqui, sabiamente, resolveu se antecipar e trazer com um pouquinho de antecedência. Porque se for pensar, viu, eu tava fazendo uma listinha mental aqui de tudo que precisa ser planejado para o final do ano. Tudo que a gente tem que resolver no final do ano, né? Então, primeiro, planejamento financeiro precisa acontecer, né? Então,
Por exemplo, você vai fazer uma viagem, ou tem impostos logo na sequência, vários que chegam em janeiro, todos aqueles custos extras. Então, o final do ano ele é carregado de custos extras. Então, se você não tiver um planejamento financeiro, provavelmente você vai ser meio atropelado ali pelos boletos extras e de imposto e tudo mais que vem, né? IPTU, IPVA, para quem tem filhos, matrícula das crianças, não é? Então, esse Matrícula planejamento... já foi feita lá em casa. Ah, é? Já. Porque já começa a vir em outubro, né? Isso. Novembro, legal. Mas então, planejamento financeiro é importante ter. Planejamento de lazer, né? Então, como que você vai passar suas férias? Onde... E eu tô trazendo isso porque, de fato, é muita gente com quem eu converso. E eu era essa pessoa até o ano passado, tá? Hoje em dia, né? Como eu falei, o Panetone me lembrou de planejar desde outubro. Mas tem muita gente que, de fato, chega a dezembro e aí que vai pensar, e aí que vai ver, e aí que vai ver pacote, aí já tá tudo caro e tudo mais. Então, assim, eu vejo muito esse comportamento de um dia após o outro, deixa a vida me levar, né? Tem um monte de coisa para resolver, então, ou focar só no trabalho e acabar não planejando essa questão pessoal, né? De como que você vai passar as tuas férias, os teus momentos ali de descanso. Até porque, não sei você, mas para mim, o Ano Novo, o Réveillon, é também, assim, um dia, né? Uma noite especial. Tem que ser alguma coisa... Não é? Tem muita gente que não, que é só mais um dia, tipo aniversário, né? A gente tem isso. O aniversário também é um portal, né? Então, tem esse planejamento. E para quem é empreendedor, para quem cria conteúdo, para quem é vendedor, tem todo um planejamento de como que você vai fechar a tua meta anual. No teu trabalho, tem as metas pessoais também, que a gente escreve ali e tudo mais, a gente já vai falar sobre isso, como que cada uma cuida disso. Mas e aí? E a meta do ano? Ou vai dizer que você não tem uma meta do ano? Você recebe a meta para quem é vendedor. Recebe a meta ali do mês e trabalha na meta do mês. Eu tinha um cliente, Vi, que dizia que meta é que nem construir castelos de areia. Você constrói o mês inteiro, lindo, aí no final você tira uma foto e desaba tudo. Adorava essa metáfora. Então, como é que você está planejando o teu trabalho ou a tua criação de conteúdo, de repente? Tem alguma diferença, Vi, no final do ano? Diferença no planejamento eu não diria, mas a gente precisa sim considerar a sazonalidade como qualquer outra época do ano ou qualquer outra situação. Por exemplo, um aniversário da empresa ou uma data especial que diz respeito especificamente ao seu negócio. Isso precisa sim ser planejado com antecedência. É importante lembrar, Sá, que no fim do ano, muitos fornecedores entram em recesso. Então, a gente precisa, inclusive, considerar no nosso planejamento essa antecipação, considerando o recesso dos outros, né? O recesso de quem nos atende. É muito importante isso. Na parte de criação de conteúdo, também, por quê? Se você vai montar um calendário editorial considerando ali, né, as datas finais, as datas de fim de ano, trazer o conteúdo mais para esse sentimento que a gente está falando aqui de renovação, porque isso é possível colocar em cada negócio, né? Então, é importante considerar isso sim. Tem que lembrar que a maioria, pelo menos no meu caso, eu acredito que seja o caso de muitos conteudistas, de muitos social media e tal, é que muitos também clientes entram em recesso essa época do ano. E aí, como você vai aproveitar essa época do ano para descansar também? É o meu caso. Então, fazer uso ali do calendário otimizado para essa época do ano, fazer uso de ferramentas de programação, né? Se dar o direito, se permitir ficar offline, porque a gente briga muito com o algoritmo espera que a gente esteja lá todos os dias, só que a gente também precisa descansar, a gente também precisa desligar a chavinha, ficar offline. Isso pode sim prejudicar o engajamento ali na retomada, mas aí cabe você colocar na balança o que é importante, né? O que é mais importante. Como eu falei, há formas, né? Há ferramentas de automação que você pode utilizar para programar os posts, para programar os stories. E ali, vez ou outra, ligar, talvez não seja um grande problema. O importante é realmente você se organizar para isso. Outro ponto importante é que os canais de comunicação com o seu cliente, como o WhatsApp, por exemplo, que acredito que hoje seja um dos principais, precisa ter uma mensagem clara ali de ausência, que você está ausente naquele período, porque você também, né, empreendedor, ou seja lá,
qual for a tua atividade como profissional liberal, autônomo, enfim, precisa desse momento e vai realmente ali ficar esses dias off, mas assim que retomar as atividades, responde, atende, passa a proposta, seja lá o que for. Uhum. Não tem como fugir de planejamento, né? E eu brinquei que você é a rainha do planejamento, porque você sempre traz esse... E eu vou te contar uma coisa, Vi, ó, revelações. Esse ano, eu resolvi virar a chave de disciplina, organização, planejamento, né? Desde o início do ano. Então, assim, se comparar o meu ano 2024 com o meu ano 2023, é uma outra Sabrina, tá? Em se tratando disso. Mas eu preciso te dizer aqui ao vivo que a sua companhia tem me incentivado a estar mais organizada, mais planejada. Sabia disso, Vi? Sério? Ai, sério. Ganhei o dia, gente. Sério mesmo, de verdade. Então, é muito bom quando a gente consegue... É muito bom quando a gente cuida das nossas companhias. Então, as tuas companhias aí, com quem você está andando, são pessoas que estão te incentivando a fazer as coisas que vão te dar mais resultado e melhorar a tua vida de uma forma geral, ou é gente que está te puxando para baixo. Então, quero te dizer que você está me puxando para cima nesse sentido, Vi. Muito obrigada pelo feedback. Eu sei que eu sou chatinha às vezes, mas é uma chatice que, assim, pondere. Ela está sendo chata para o bem ou ela está sendo chata para o mal? Então, com certeza. Sempre pondero. É bom saber, bom receber o feedback. Mas eu, de fato, planejei muito, né? Comentei desse final de ano, que eu planejei com 3 meses de antecedência. O ano passado eu não fiz isso. Resultado? Qual foi o resultado? Não viajei no final do ano. Né? Porque deixei pra cima da hora. Então, assim, você que tá assistindo a gente agora, nesse finalzinho de outubro, já tá tudo planejadinho? O que você vai fazer no teu final do ano? Então, isso com relação a essa organização pessoal, né? E tem uma outra coisa também, Vi, que a gente até estava conversando no carro, né? Que é o seguinte... temos as nossas metas profissionais, tá? E geralmente as metas profissionais a gente acaba dando um pouquinho mais de atenção. E, principalmente quem é CLT, quem trabalha para alguém. Acaba tomando isso como uma responsabilidade, porque você tem a quem prestar conta, tem alguém ali te pressionando, tem alguém que vai te cobrar se você não fizer e tudo mais. Uhum. Mas eu gostaria de convidar as pessoas a olharem para as metas pessoais com a mesma autorresponsabilidade, com a mesma autogestão. Tá? Então, por que às vezes a gente... É tão fácil cumprir metas que deram pra gente, mas aí as metas que a gente mesmo deu pra gente, não cumprimos. Como aquele meme de, nesse ano me propus emagrecer 5 quilos, agora só faltam 8, entendeu? É meio isso, assim, não é? Na verdade, eu acho que não que seja mais fácil realizar as metas, atingir as metas para terceiros do que para nós mesmos. É que a gente tem o péssimo hábito de nos negligenciar. Exato. Então, eu acredito que a gente acaba priorizando, né? Por exemplo, esse caso que você trouxe do CLT, ele sabe que se ele não bater uma meta, ele corre o risco de ser demitido. Então, é como se fosse uma mini ameaça ali. Se eu não bater meta, eu não vou ser bem visto e, com isso, eu posso ser demitido. Já na sua empresa, se você não bater a meta, não vai entrar a receita. E aí? O que acontece? Então, a gente tem esse péssimo hábito, sim, né? Às vezes de nos negligenciar. A vida do empreendedor não é fácil, porque no episódio de empreendedorismo a gente falou muito sobre isso. A gente é praticamente tudo dentro da empresa. Uhum. Muitas vezes a gente estipula algumas metas e a rotina nos suga, né? Para não realização dessas metas. Mas aí entra um conceito que eu gosto muito, que quem fala muito dele é a Maria Raffar, que é a história do Baby Steps. Sim, e ele se aplica, ele se aplica não só a isso que a gente está falando, mas essas questões de objetivos pessoais também. Uhum. Por exemplo, né? Vocês já sabem, nessa altura do campeonato, os magnéticos já sabem que eu tenho o meu lado fitness, né? E isso é uma pauta bastante recorrente no meu conteúdo, muita gente vem conversar comigo sobre isso. E as pessoas relatam a dificuldade em começar a treinar, em começar a dieta. Inclusive, até recentemente, numa festa, eu fui abordada por uma pessoa que se autodenomina cachaceiro. E ele disse assim, existe um mercado gigantesco para essa turma que não vê o porquê de ir para academia. A gente sabe que pela saúde tem que ir,
mas a gente não vê motivação nenhuma, né? E aí entra essa questão dos baby steps. Por que não começar, né, com pequenos passos a percorrer aquele caminho que vai te fazer chegar a esse objetivo. Então, ao invés de dizer, esse ano eu vou treinar todos os dias, comece a dizer, esse ano, comece com um pequeno passo, eu vou me matricular numa academia. Matriculou, mais um pequeno passo, eu vou 2 vezes na academia. Conseguiu ir 2 vezes? Mais um passo. E assim você vai dando... Pequenas conquistas, né? Isso. E também a questão de celebrar essas pequenas conquistas. Cuidado só para não querer comemorar uma vitória, uma conquista ali na dieta, comendo um monte, né? Não é esse tipo de celebração ou celebrar que você conseguiu poupar comprando algo muito caro. Não é esse tipo de celebração. Mas o de você realmente reconhecer aquilo que você se propôs a fazer e conseguiu, para poder, então, dar o próximo pequeno passo. Até porque, quando a gente cria uma meta, seja uma meta da nossa própria empresa, do nosso próprio negócio, ou uma meta pessoal, que a meta em si é o objetivo por si só, ela não se sustenta. Então, por exemplo, isso que você falou, eu quero emagrecer, vou comemorar, consegui perder 1 quilo, então eu vou comemorar com o dia do lixo, né? A história do dia. Esses dias eu estava conversando com um amigo, ele falou, nossa, eu estava seguindo uma dieta do nutricionista e tinha o dia do lixo. Eu passava a semana inteira planejando o que eu ia comer de besteira no dia do lixo. Então, assim, né, é a meta por si só, não é pelo objetivo, pela conquista final. Então, isso provavelmente não vai se sustentar. Guardar dinheiro, mesma coisa, organizar finanças, né? Que são, acho que, 2 questões muito presentes para muita gente, né? A questão do exercício físico e do cuidado com as finanças. Mesma coisa, vou cuidar porque eu quero juntar X mil reais. E a hora que eu junto, nossa, agora eu já posso comprar alguma coisa. Não é, a ideia é que você mude o hábito, a ideia é que você incorpore alguma nova prática. E isso tem muito a ver com isso que eu estou falando, tem muito a ver com essas nossas resoluções de ano novo. As resoluções de ano novo, elas servem para que você cumpra e bata a sua própria meta e dê um tapinha nas próprias costas, dizendo que você conseguiu perder aqueles quilos, ou guardar aquele dinheiro, ou vender aquele tanto, ou tem algo maior por trás? Tem um objetivo, não só uma meta. A meta é quantificável, ela é mensurável, a gente tem prazo, né? A meta SMART, né, que a gente fala, precisa ser específica, mensurável, ter um prazo específico e atingível. Mas eu acho que a gente está falando aqui mais de objetivo. Acho que os objetivos, eles são mais importantes do que as metas, apesar de que porque são eles que vão fazer as metas serem cumpridas, você não concorda? Concordo. Sabe que teve um ano que essas resoluções de ano novo, eu fiz planilhado, justamente tomando como base a meta SMART, né? De deixar tudo muito especificado, de colocar as coisas de forma mensurável, de colocar ali tempo para as coisas acontecerem. Importante que elas sejam alcançáveis, porque a gente tem mania de falar, por exemplo, aquela coisa de... mentalizar é importante, mas aquela coisa de dizer assim, eu quero ganhar 200 mil reais por mês até o final deste ano. Isso é realizável na sua atual conjuntura, entendeu? Será que não seria interessante você falar, se você ganha, por exemplo, 5 mil, dizer que você vai ganhar 10? Porque quem ganha 5, para chegar no 10, é bem mais viável do que quem ganha 2 pensar no 200. Tipo assim, né? Fazendo aqui só uma conjectura. Então, eu fiz isso de forma muito planilhada e funcionou naquele ano. Só que aquela coisa que eu sempre falo, aí já voltando lá na organização, eu organizo tanto as coisas que eu chego a burocratizar as coisas. Então, tem que tomar cuidado também para não dificultar a que você realmente faça o follow-up daquelas metas, faça realmente o acompanhamento ali, se você está fazendo as coisas da forma correta. Porque senão você desiste. E para não deturpar o objetivo também. Isso. Né? Eu me lembrei de uma coisa que eu já falei aqui no episódio de organização. Você lembra que a gente começou a falar sobre organização? E se você não assistiu, foi um ótimo episódio, a gente adorou fazer. Você sabia, Sá, que ele foi o episódio mais visto do canal até hoje? É mesmo? Foi, o mais visto e mais comentado. Até pouco tempo tinha sido o primeiro, né? Sobre como aparecer e tal. Que legal.
Foi muito legal, esse episódio tá muito bacana, eu sugiro que você veja. Mas eu lembro que eu comecei falando que a gente pode ter organização por duas motivações diferentes, que pode ser por priorização ou por disciplina. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu estou falando quando eu estou falando de objetivo e meta, né? O objetivo é aquele algo maior que você vai alcançar. E a meta vai ser o que é passível de dar check. Né? Então, seria a disciplina, que daí por isso que eu disse para não deturpar o objetivo, né? Essa burocratização. Porque, no fim das contas, se você mudar o objetivo, naturalmente você vai mudar a meta. E não tem problema. Agora, quem é muito comprometido por disciplina com as próprias metas, vai ter resistência com isso, de mudar os objetivos. Eu não tenho problema nenhum, e eu me orgulho muito disso, de mudar de ideia, de mudar de plano, né? Então, tinha um plano que era muito uma coisa, porque fazia sentido para mim a hora que eu planejei, a hora que eu desenhei isso para mim. Se no meio do caminho, aconteceram algumas coisas, eu percebo que aquela minha meta já não faz mais tanto sentido, eu mudo, bem tranquila, né? Eu tenho bastante facilidade com isso. Mas eu sei que para a maioria das pessoas não é tão simples assim, né? As pessoas acabam ficando um pouco presas naquilo que elas determinaram para si mesmas, principalmente quem tem esse hábito de cumprir metas. Tá? Então, estou falando aqui muito com os vendedores, né? Como que é a tua relação aí com as metas? As tuas metas do trabalho, elas, como eu falei antes, elas não foram dadas por você. Você precisa cumprir, né? Não tem muito o que filosofar em cima. Mas veja bem, eu acho que essa meta aqui de X mil de venda... Não tem como você chegar para o teu gerente lá e negociar isso aí. Agora, as tuas metas pessoais, né? Ou sei lá, os 10 quilos que você queria perder, chegou lá no meio do ano. Será que eu quero perder 10 quilos mesmo? Precisa disso? Né? Será que eu quero ter o corpo dos sonhos que eu queria lá quando eu tracei a meta em dezembro? Agora, né, as coisas mudaram. Será que... Então, acho que essa flexibilização e que tem muito a ver com autoconhecimento, como sempre, né? Tudo tem a ver com autoconhecimento. Tem. Inclusive... Hoje, eu esqueci de falar no início do episódio que eu tô com uma tossezinha, pode ser que ela incomode no meio do caminho, então vocês me perdoem. Já tínhamos uma via adoentadinha no último episódio, agora também temos. Mas cá estou, firme e forte. Eu falei que quando ligasse as câmeras ia dar tudo certo, eu disse. Você sabe que na virada do ano, eu sempre escolho... Assim, de uma forma, aquela história, né, da energia, da virada do ano e tal. Eu sempre escolho uma palavra para o meu ano. E no ano passado, virada de 2023 para 2024, eu decidi para mim a palavra simplicidade. E quando eu escolhi a palavra simplicidade, isso eu não contei nas redes sociais, eu vou contar agora. Quando eu escolhi a palavra simplicidade como a palavra do meu ano de 2024, foi porque eu não tinha batido praticamente meta nenhuma das grandes metas que eu tinha. A minha vida em 2023, ela foi muito assim... eu estava otimista o tempo todo de que eu fosse conseguir as coisas, e eu estava fazendo, e eu consegui muito, não é que eu não consegui nada, mas o muito que eu consegui foi diferente do muito que eu almejei. Isso. E a gente precisa aprender a observar o que a gente tem, que vem um pouco do conceito da gratidão, para entender que sim, a gente conquistou muitas coisas, sim. E aí eu tomei duas ações, né, com essa história da simplicidade, da palavra simplicidade. Uma foi estudar um pouco mais, e eu percebi que a simplicidade, ela tem um conceito muito maravilhoso, muito lindo, né? Inclusive, foi através desse conceito que eu conheci a Lucilena Galvão, que eu não conhecia ainda. Então, eu maratonei o conteúdo dela, assim, absurdamente. E realmente viver com simplicidade, ver beleza nas coisas simples, entender que você não precisa de muito, não que você não possa querer almejar mais, pode sim, mas entender que o simples é belo, que o simples é legal, que o simples pode te fazer feliz, é muito bom. Isso foi uma das ações. E a segunda ação, Sá, que você sabe, né, a Sá me acompanha um pouco mais de perto, né, até pela amizade e tal. No ano passado, eu fui morar junto, aliás, o
o namorado veio morar junto na minha casa. A gente Noivo agora. Agora é noivo, eu ia falar isso agora. Agora a gente ficou noivo, né? Já tem data para casar e tudo. Mas o que acontece? Era uma nova família que estava se formando ali naquele momento. E eu queria criar uma tradição natalina com a minha família para que a gente pudesse fazer isso todos os anos. Então, eu comprei um potinho de cristal e disse assim para eles dois, né? Todos os anos no Natal, a gente vai abrir esse potinho e ver o que de bom aconteceu durante o ano pra gente. Então, fica do lado desse potinho uma caixinha com post-its. Para toda vez que acontece algo bom, e não precisa... E é aí que veio a história da simplicidade, não precisa ser algo excepcional. Algo bom, né? Fechou um cliente, teve um dia feliz em alguma coisa, recebeu uma pessoa que a gente ama em casa, tivemos um momento entre nós. Enfim, qualquer dia que tenha sido bom, a gente vai lá, coloca a data, escreve e coloca no potinho de cristal, para a gente poder abrir no dia de Natal e relembrar quantas coisas boas a gente conquistou naquele ano. Porque quando a gente não bate a meta, a gente fica com essa sensação de eu sou um fracasso. Mas olha quantas outras coisas maravilhosas aconteceram. Então, isso foi uma coisa muito legal e que eu tô ansiosa para nossa primeira noite em que a gente vai abrir o cristalzinho e ler tudo aqui. Que legal! Olha que prática boa, hein? Adorei, porque isso tem muito a ver também com a ideia de felicidade, o conceito de felicidade, que a felicidade, na verdade, ela é composta por bons momentos. Ela não é algo permanente, não é algo necessariamente grandioso, mas vários momentos bons é que compõem uma vida feliz, né? Isso está no livro, inclusive, no Ciência da Felicidade. Gostaria de estar com ele aqui para mostrar, mas ele está emprestado. Então, mas o livro Ciência da Felicidade, do Luiz Gaziri, é um livro bom para ler nesse final de ano, inclusive, tá? Fica uma dica aí, Ciência da Felicidade, para a gente poder planejar o nosso novo ano com mais momentos felizes. Você sabe que ele fala que precisa, isso tudo por estudos científicos, é bem interessante. Ele fala que são necessários 6 momentos de felicidade para compensar um momento ruim. Olha. Então, assim, infelizmente, essa conta não é muito justa. Por quê? Né? A gente vê isso no dia a dia. Se a gente... Tá tudo bem no nosso dia, mas alguém nos fecha no trânsito e xinga a gente, porque a pessoa tá lá mal amada, isso às vezes acaba ali com o nosso humor do momento, a gente já se irrita. Então, realmente, os sentimentos ruins, todos eles, todas as emoções ruins, elas acabam tendo mais poder, né, no nosso dia, elas nos tiram do nosso estado normal ali. Então, por isso que a gente buscar mais momentos felizes é o que vai fazer com que a gente tenha uma vida feliz. E essa tua dica do potinho aí, dos pequenos momentos felizes, eu achei ótima ideia. Acho que vou seguir, hein? Então, eu já vou te dar uma outra, que é mais ou menos nessa linha e eu vinha te contando no carro. Essa outra eu te contei lá no carro. Eu tenho o hábito, essa já não é nova, essa eu faço todos os anos. Eu tenho um hábito muito interessante de escrever uma carta para mim mesma no dia do meu aniversário. Só que você pode adaptar aí para o Natal, para o Ano Novo, né? Eu escolho o dia do meu aniversário. Então, aniversário é no início do ano, né? Então, meu aniversário é 9 de fevereiro, então tá ali já, tipo, vamos, agora vai, né? Fevereiro começou, então agora vai. Às vezes até, inclusive, cai no carnaval, então tem essa pegada do agora vai. E aí eu escrevo essa carta para mim mesma em tom de contar para mim as coisas boas que aconteceram ao longo do último ano. Então, na verdade, não são metas, são mentalizações. Ótimo. Que eu escrevo ali, né? Para mim mesma, assim, oi, Vi, que bom, né? Lembra que em janeiro aconteceu tal coisa? Lembra que em dezembro aconteceu tal coisa? Que você conseguiu aquele cliente que você estava pleiteando? Foi tão bom o dia que você foi... Tô chutando aqui, tá? Foi tão bom o dia que você foi lá na concessionária e tirou aquele carro... Ou foi muito lindo ver a Betina se formando ali na escola. Na escola. Então, assim... Aquela viagem que você tanto queria, você finalmente pôde fazer. Então, coisas que eu gostaria muito, sonhos, não necessariamente metas, mas até mesmo sonhos, né? Que eu gostaria muito de conquistar. Eu escrevo para mim mesma, contando que eu já conquistei. Isso eu faço todos os anos. E então, é um ritual de abrir a carta que eu escrevi no ano anterior, ler...
ver quanta coisa boa aconteceu, pode ser que não necessariamente exatamente aquelas ali, mas outras, e então escrever a carta para o próximo ano. É uma boa ideia aí para o fim do ano. Com certeza, com certeza. E eu acho que quando a gente fala, aí voltando para o episódio anterior, né, que a gente falou sobre propósito, tem um livro que é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que é muito bom porque ele nos convida a entender o porquê que a gente está traçando aquela meta, por que a gente tem aquele objetivo. Que daí tem tudo a ver com o propósito. Então, quando a gente tem um propósito claro, a gente sabe até fazer escolhas melhores, porque a gente consegue entender. Eu, por exemplo, tenho um propósito muito claro, eu sei. Então, qualquer escolha de trabalho, qualquer escolha de projeto que eu faça, está conectado com o meu propósito. Se não tiver, é fácil para mim recusar, por mais que seja uma oportunidade maravilhosa. Se não tiver conectado com o meu propósito, eu já sei que, né, não combina com o que eu quero para mim. Então, essas metas de ano novo, elas não podem ser assim vazias e baseadas em comparações, muitas vezes, né? Então, porque eu sigo a Vi, né? Você que está nos assistindo, pô, a Vi é fitness, também quero ser, né? Então, também quero ser, também... Não, isso tem a ver com o que você quer para você, isso tem a ver com o teu estilo de vida, né? No caso da Vi, até ela sempre fala que coloca isso no conteúdo porque tem a ver com disciplina, com organização, com planejamento, tá todo dia lá às 7 da manhã, né? Por 2 horas na academia, que eu soube disso, eu fiquei chocada, mas tudo bem. E, para mim, o exercício físico também está conectado com ter uma vida de longevidade, de saúde. No meu caso, tem a ver com isso, né? Com essa longevidade, com saúde. Então, no meu caso, eu não tenho um horário certo, né? Eu já coloquei na rotina, já segui por um tempo, de vez em quando eu mudo, mas assim, eu preciso me sentir saudável, preciso sentir que eu tô com força, com disposição, com energia, coisas que o exercício físico traz. Então, você entende que é a mesma coisa, ou seja, fazer exercício, treinar na academia, só que são objetivos diferentes, fora o objetivo estético que todo mundo tem, né? Não vamos ser hipócritas, mas, de uma forma geral, o meu objetivo é esse. Então, assim, quando você traçar suas metas de final de ano, qual que é o que tem por trás dessa meta? Por que você está traçando essa meta e não outra? Por que o número é esse e não outro número? Por que você quer guardar os 200 mil e não... por que você quer perder os 10 quilos? Por quê? Tá? Então, entenda um pouco melhor para poder conectar com algo maior. Aí também, se você precisar trocar no caminho, ou se você entender, quando você sabe o porquê, de repente você não consegue exatamente aquilo, mas você consegue outra coisa que também está conectada, então tá tudo bem, tá valendo, né? Então, começar pelo porquê. Qual que é o propósito disso? Tem uma frase do Tony Robbins que ele fala que as metas são como imã. E eu acho que tem muito a ver essa frase, se você pensar bem, com aquela clichêzaça, né, do Alice no País das Maravilhas, que se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Porque realmente, se você estipula ali a meta, você vai entender por onde você precisa ir para chegar até lá. Por isso o imã, né? Ele vai aproximar de você aquelas coisas que você precisa fazer ou a pessoa que você precisa acionar para te levar a outro lugar, a ferramenta que você precisa adquirir para oferecer um trabalho melhor, né? Porque às vezes a gente até estipula, eu quero conquistar X clientes, mas calma lá, você tem condições de oferecer um trabalho melhor para esse cliente? Você está com as ferramentas corretas, né? Essa semana eu fui fechar com um videomaker para atender um cliente meu, e ele me contando, eu comprei o microfone tal, porque para oferecer uma melhor experiência. E é isso, é ir comprando, fazer o melhor nas condições que você tem, até ter condições de fazer melhor ainda, que eu amo essa frase do Cortella, né? Para você realmente oferecer uma melhor opção ali para o teu cliente, para você, enfim, tô citando o exemplo aqui do cliente, mas para você atingir as suas metas, o que é que você precisa fazer? Existem várias outras submetas dentro daquela meta maior ali, né? Essa frase da Alice tem uma versão do Sêneca, né? Que é para quem não sabe onde ir, qualquer vento é favorável. Então, tem a ver com estoicismo e tudo mais. Mas eu acho que... Eu sabia que esse episódio ia ser muito filosófico. Você sabia disso, Vi? Eu tinha certeza. Quando a gente pensou em falar sobre isso, eu tinha certeza que seria muito filosófico. Mas a ideia é a seguinte, eu acho que com tudo que a gente está falando aqui olhe em perspectiva. Não deixa, assim... Imagine que você está ali vivendo, você está dentro do teu dia, dentro da tua vida, caminhando dia após dia.
de vez em quando é muito interessante a gente olhar de fora, sabe? Olhar que obra que eu estou fazendo aqui. O que está acontecendo? O que eu estou construindo? Quem que eu estou sendo? Que tipo de relações eu estou tendo, como eu falei, né? De cuidar das companhias. E não deixar a vida levar e o dia a dia ir passando. E você tem aquele... Sabe essa história de matar um leão por dia? Eu não gosto muito dessa história, porque eu acho que é isso, é muito... Você está muito dentro, inserido num contexto, engolido pela rotina, né? Então, matar um leão por dia, puxa, dá para você planejar essa caçada melhor, entendeu? Acho que é essa a ideia. Concorda? Sá, a gente está chegando ao final do episódio, acho que a gente poderia deixar aqui as nossas dicas, né? Eu, como dica, quero dizer o seguinte, eu vou puxar ali o que eu falei sobre a minha palavra do ano, porque realmente a simplicidade trouxe muitas lições para mim. E se eu puder te dar uma dica, né, é simplifique. Simplifique tudo. Se você quer atingir uma meta, um objetivo, qual é a forma mais simples de você percorrer o caminho que você precisa percorrer para chegar até onde você quer chegar? Simplifique, desburocratize. Eu falei para você que à medida que eu quis colocar as minhas metas de forma planilhada, detalhando muito, colocando muitas etapas para chegar lá no objetivo maior, eu mesma burocratizei o processo e acabei não conquistando. Então, a forma, na minha opinião, né, mais assertiva de você conquistar algo que você quer é simplificando. Talvez até o que você queira não seja tão complexo assim, seja mais simples do que você realmente imagina. Perfeito. Bom, e a minha dica é o que eu costumo fazer, que para mim funciona, que é o seguinte: primeira coisa, escreva. Tá? Esse negócio de pensar, deixar na cabeça, não existe. Se tá só na tua cabeça, não existe. Registre, escreva. Então, eu tenho o hábito de escrever, né? Isso me ajuda demais, inclusive com o autoconhecimento. Então, eu tenho o hábito de ir narrando a minha trajetória, né? Então, isso chega no final do ano e faz muito sentido eu ler todas aquelas páginas, aquele sofrimento que eu tive lá em fevereiro, que agora eu tô tão distante disso, né? Então, você ir escrevendo faz com que você se aprimore e evolua. E falando em aprimoramento e evolução, o que eu faço no meu início de ano é: quem eu quero ser nesse ano? O que eu quero melhorar? Então, por exemplo, esse ano foi o meu ano de disciplina. Então, porque eu queria ser uma pessoa mais disciplinada. Eu entendi já há algum tempo, eu entendi que talento só não ganha jogo, né? Aquela história. Então, eu decidi ser uma pessoa mais disciplinada. Então, o que eu fiz para tudo isso? E esse foi o propósito desse ano. Esse foi o objetivo maior desse ano. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser mais disciplinada. E, olha, comparado com a Sabrina de um ano atrás, eu tô muito de parabéns. Eu vou contar para você que ela estava pontualmente no horário hoje, me aguardando quando eu fui passar para dar carona. Pontualmente no horário, te aguardando desde a primeira vez que ela brigou comigo, entendeu? Olha, eu falei, às vezes eu sou chatinha, mas é um chatinha do bem. Aí, ó, contribuir com a tua disciplina. Tá, então deixa eu contar rapidinho aqui essa última historinha. Hoje, por exemplo, foi um dia, porque a Vi passa a me pegar, né? E eu tinha ido fazer a unha, tinha ido fazer outras coisas, eu não tive tempo de me maquiar. Quando ela disse, sair de casa, eu podia ter terminado a maquiagem ali correndinho. O que eu fiz? Falei, não, eu vou fazer com calma, vou trazer as coisas, eu me maquio lá, porque a gente sempre chega antes, né? E eu desci, e quando ela chegou, eu estava belamente lá. Cheguei aqui, consegui me arrumar e tudo mais. Então, são escolhas, né? São escolhas que a gente faz. Eu acho que fiz a escolha certa hoje. Você simplificou o Simplifiquei, exatamente. Perfeito. Se você ainda não segue o Magnetiza, vai lá no YouTube, no Spotify, procure por Magnetiza Cast, assine o canal, ative o sininho e passe a nos seguir. E deixa um comentário pra gente, a gente adora ler os comentários aqui no começo do episódio, a gente toma os comentários como importantes feedbacks pra gente, né? Traga também sugestões de temas, então a gente vai ficar muito agradecido se você fizer isso. Aliás, antes de você falar nosso próximo tema, @ViMagalhães no TikTok e no Instagram. Isso, @SabrinaMoreira _SM. E o nosso próximo episódio vai ser muito legal. Tô ansiosa para gravar com ela. Desde que a gente começou o podcast, a gente falou de chamá-la, né, Vi? Sim. Com a Renata Feldman, que é uma super empreendedora do ramo de franquias. Ela é professora dessa área, professora da PUC,
sobre franquias, tem uma empresa de franquias, então, e ela é muito inteligente, muito querida, então tenho certeza que vai ser um episódio excelente. E linda também. Então, você não pode perder. Até lá! Até lá!